Esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje estamos na aula de número 22, que é sobre juramento legais e dos votos. A Confissão diz no parágrafo primeiro que o juramento, quando lícito, aí a gente vai ver como isso funciona, é uma parte do culto religioso também, né? A gente já falou sobre o culto no capítulo passado, então é parte do culto religioso também o juramento, desde que lícito seja. Pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, que é nesse ambiente de solenidade onde os juramentos acontecem e devem acontecer, porque fora desses ambientes, o esperado de nós é que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. É que a nossa credibilidade, com o caráter de alguém honesto, faça com que as pessoas confiem em nossa palavra meramente porque estamos dizendo sem que seja necessário esse recurso do juramento, né? Mas no culto religioso, quando lícito e necessário, e com toda a solenidade, então nós chamamos a Deus por testemunha do que nós asseveramos ou prometemos. Tá? Então existem ocasiões, sim, necessárias, ocasiões solenes, onde o juramento ele tem um papel importante, onde ele desempenha um papel importante. Então, pelo juramento, nós invocamos a Deus para julgar-nos segundo a verdade ou falsidade do que juramos. Tá? Então, a gente chama Deus por testemunha de algo que a gente está prometendo de maneira muito solene. Então, é para isso que serve o juramento. O juramento não é um negócio que você usa no dia a dia, né? Para falar, não, eu juro por causa disso, eu juro. Não, não é assim que funciona. Isso é tirar a credibilidade da palavra, na verdade, né? Quando o juramento se usa para coisas corriqueiras e não solenes, quando você precisa de uma solenidade, quando você precisa de alguma coisa ah, necessária, aí você já não tem mais esse recurso, porque você abusou dele, né? Então, na Bíblia, o juramento ele acontece, mas só nesses momentos. A confissão diz, no parágrafo segundo, o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Agora, isso aqui é muito interessante. A confissão está dizendo isso porque isso está na Bíblia. Mas a gente cresce, pelo menos quem cresceu na igreja, ou até mesmo fora da igreja, ouve falar de que nós devemos jurar por qualquer coisa, menos por Deus, porque jurar por Deus é pecado, né? Então, a pessoa fala, juro por Deus, não, juro por Deus não, porque jurar por Deus não pode, mas aí jura por qualquer outra coisa, quando na verdade a Bíblia diz exatamente o oposto. Nós não devemos jurar por absolutamente nada, mas o único nome pelo qual se deve jurar é justamente o nome de Deus. Então isso é muito curioso. E como é uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado a ouvir, nesse ponto específico eu quero ler alguns versículos, tá? Que a confissão coloca aqui embaixo, para elucidar isso, para não achar que é uma coisa da confissão, mas sim é uma coisa bíblica, né? Então, por exemplo, Deuteronômio 6,13 diz: O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome, o nome de Deus, jurarás. Ou seja, primeiro, né, jurar não é pecado, porque o próprio texto bíblico está falando para jurar, mas está falando para jurar pelo nome de Deus, ou seja, nem jurar é pecado e nem pelo nome de Deus é pecado. Êxodo 20 também fala: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, usar o nome de Deus como testemunha e não cumprir, isso é tomar o nome de Deus em vão. Ou ainda, Jeremias 5,7: Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretria. Bom ponto. Deus está falando assim, ó, os teus filhos deixaram de jurar a mim e estão jurando por outros deuses, estão chamando por testemunha outros deuses que nem são, né? É uma reclamação aqui de não ter jurado pelo seu nome, sim por nome de outros deuses. Mateus 5 diz: Eu, porém, vos digo de modo algum jureis. Aí, olha que interessante. Nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus. Aí depois ele fala por outras coisas que nós não devemos jurar, porque nós não temos posse nem controle.
E aí no versículo 37 diz: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então Jesus está ensinando ali a importância da nossa palavra ser fiel, né? De a nossa palavra bastar. É claro que nesse versículo ele não está proibindo todo tipo de juramento. Ele está falando, né, sobre jurar pelo céu, etc. Coisas corriqueiras. Mas a própria Bíblia, né, e no Novo Testamento nós vemos isso também, os juramentos acontecendo em momentos solenes, né, em momentos cabíveis, e aí em nome de Deus e não em nome de qualquer outra coisa que não nos pertence. Mas em nome de Deus, a Bíblia fala que nós podemos, em ocasiões necessárias e solenes, o, fazer esse juramento. No grosso da vida cristã, no cotidiano, no dia a dia, nós não devemos empregar o juramento, e sim a, que a própria palavra, o nosso sim e o nosso não, sejam validados pelo nosso caráter, pelo nosso bom testemunho, que nós não precisemos usar outros recursos para tentar convencer da nossa veracidade, né? Então esse é o ponto aqui de Jesus e da confissão também, né? Voltando, então o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência, tá? Então, nós não podemos fazer um juramento de qualquer jeito, correndo o risco de levar o nome de Deus em vão. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Então, jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. E jurar pelo nome de Deus, que é glorioso e tremendo, mas jurar de maneira falsa, ou descuidada, ou negligente, isso é pecaminoso. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado sim pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento como sobre o Velho. O juramento, e aí na continuação, né, não li todos os textos, mas tem textos no Novo Testamento mostrando juramentos sendo feitos, né? Então, o juramento, quando em assuntos de gravidade e importância, ah, acontecem sob o Novo Testamento, mesmo como no Velho Testamento, o juramento sendo exigido pela autoridade legal, né, por nossas autoridades, seja elas eclesiásticas ou do Estado, né, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, quando é um assunto de gravidade ou importância, nós podemos jurar sim, tá? Então, não é errado fazer juramentos perante tribunais ou quando a autoridade legal nos exigir, porque isso não é uma quebra ah, do mandamento divino, né? E dizendo isso, né, existem outras religiões que proíbem, né, fazer tipos de juramento assim. Não é a maneira como nós enxergamos a proibição bíblica. Parágrafo terceiro diz: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar. Então, primeiro, você tem que considerar que o juramento é algo solene, né? De novo. Depois, e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido. Então, você não vai afirmar nada em juramento que você não tenha certeza, né? Que você não esteja plenamente persuadido dos fatos, da veracidade. Então, tipo, não, eu jurei, mas eu achava que era. Não, o juramento é algo importante, solene. Você não pode jurar por um negócio que, mas eu achei porque eu jurei porque alguém me falou. Não. A Constituição está falando que nós devemos ter um compromisso com a verdade, um compromisso com a fidelidade. Então, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. Então, eu só posso jurar por aquilo que eu estou comprometido a cumprir. E por aquilo que é justo e bom, não posso jurar fazer uma coisa ruim e depois falar, mas eu jurei, então agora eu tenho que cumprir. Não. O fato de você ter jurado era pecaminoso. Então você só pode jurar por aquilo que é justo e bom e que você pode cumprir, né? Você não pode jurar por uma coisa que você não pode cumprir e que você está comprometido em cumprir.
qualquer outra coisa que você jurar fora disso, isso é um pecado. Tá? Então, não jure com aquilo que você não pode cumprir, não jure com aquilo que você não está disposto a cumprir, não jure por aquilo que não é justo e que não é bom. E não jure por nada, e não chame nada além de Deus por testemunha. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Então, se a autoridade legal está te chamando a exercer um juramento por uma coisa que é santa, justa, boa, que você pode cumprir, então você faça sim esse juramento, porque isso não é um pecado, né? Aqui na igreja, por exemplo, quando a gente vai batizar uma criança, quando a gente vai batizar um adulto, nós fazemos, né, um juramento, exigimos um juramento, né, tanto da pessoa que está ali sendo ah, levada ao batismo ou levando uma criança ao batismo, ela precisa fazer alguns juramentos perante a comunidade, e a comunidade também perante aquela pessoa que está sendo recebida, tá? Então isso, recusar esse tipo de juramento não seria lícito, tá? Existem juramentos no casamento, né? Os votos que são feitos no casamento são solenes. Não fazê-los, ao invés de ser uma coisa boa, é uma coisa ruim. A Confissão continua dizendo que o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Então, você falar uma coisa, tipo uma pegadinha, né? Você falar uma coisa, está pensando numa coisa, mas a maneira como você comunicou é dúbia, né? E aí você fez um juramento, mas na verdade o que você estava querendo dizer era outra coisa, e então quando a pessoa exigir que você cumpra o que você jurou, você dá um jeitinho ali de falar, não, mas não era isso que eu estava pensando, tá? Então o juramento precisa ser prestado no sentido claro das palavras e óbvio das palavras. Tá? Então não pode ter duplos sentidos, não pode ter pegadinhas, nada disso é válido num juramento, nem equívoco ou restrição mental. Então, tipo, eu jurei uma coisa, mas na minha mente eu estava restringindo aquele juramento a certas circunstâncias que se não fossem ou não forem cumpridas, então meu juramento não vale. Tá? Então, esse tipo de restrição mental no juramento, ele não vale, porque isso nada mais é do que um tipo de engano, né? De uma armadilha mental e que não pode ser feito, porque o intuito do juramento não é esse, né? Não é causar confusão, não é causar engano, não é causar falta de confiança. Agora, não pode obrigar a pecar. Então, se você fez um juramento, ele não pode te obrigar a pecar. Ah, eu fiz um juramento ah, por exemplo, não doaria nunca mais meu tempo, meus recursos para ninguém. Aí alguém está precisando, eu falo, não, mas eu jurei que eu não poderia fazer isso. Então, esse seu juramento não pode obrigar você a pecar. Mas, sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, então eu falei no caso, né, o meu exemplo era eu prometi nunca mais dar nada meu para ninguém. Então isso é um egoísmo, né? Isso é errado. Mas, por exemplo, eu prometi agora não com não, né? Mas positivamente. Eu prometi que eu roubaria alguém todos os dias. Eu sei que é um exemplo ridículo, né? Mas prometi que eu roubaria alguém todos os dias. Então o juramento não pode obrigá-lo a isso, tá bom? Ainda que você tenha jurado sobre isso, ele não pode ah, fazer te obrigar a qualquer coisa pecaminosa. Mas aquilo que não for pecaminoso, né? Você deve cumprir, é obrigado o cumprimento, mesmo se você tenha prejuízo, tá? Então você prometeu que faria tal coisa e essa coisa não é pecaminosa, ainda que você tenha que tem prejuízo para cumprir aquilo, então cumpra, cumpra. Só se for pecaminoso, aí que o seu juramento está invalidado, porque nós não podemos chamar a Deus por testemunha de um pecado, né? Então não faz nenhum sentido. Mas se eu prometi que eu pagaria, por exemplo, você, eu prometi que eu daria para você o dobro do dólar, né, do valor do dólar,
Então vamos supor que eu quero te dar um presente daqui a 20 anos de 10 mil dólares, 10 mil reais. E aí eu vou falar que daqui a 20 anos eu vou te dar esses reais, na verdade, ah, inde- é, contabilizados pelo preço do dólar. Aí vamos supor que o dólar fica muito, 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 muito mais caro do que ele já está daqui a 20 anos. E aí, para eu cumprir esse meu juramento, né? Eu deveria pagar para você, mesmo com prejuízo meu, eu deveria pagar a parcela total, mesmo que eu não imaginasse que o dólar chegaria a tal valor há 20 anos, entendeu? Então, mesmo com muito prejuízo da minha parte, eu sei que a ilustração não é boa, mas mesmo com prejuízo da minha parte, eu devo cumprir exatamente aquilo que foi jurado, desde que aquilo não me leve a pecar. Então, não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Então, independente para quem eu esteja jurando, eu não posso violar, eu não posso quebrar, eu não posso ser infiel ao meu juramento. Bom, porque eu estou chamando Deus por testemunho. O voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprindo com igual fidelidade. Né? Tem exemplos bíblicos de votos, os próprios, aquilo que a gente fala, né, que se faz no casamento é um voto, né? Tem o famoso voto de Nazireu na Bíblia. Então, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Tá? Então, diferente do juramento que a gente faz o juramento para as pessoas e chama Deus por testemunha, o voto é feito diante de Deus, né? Então, não a alguma criatura. Né? Então, no final das contas, aquilo que a gente tem no casamento é tanto um juramento quanto um voto. A gente está fazendo um voto a Deus e a gente está fazendo um juramento a outra pessoa. Né? E para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, né? Não pode ser obrigado, com fé e consciência de dever. Tá? Então, quando eu vou fazer um voto a Deus, eu devo fazer voluntariamente, com fé e com consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Então a gente se obriga àquilo que é necessário que nós façamos de um modo ainda mais contundente, de um modo ainda mais intensificado, né? Então existem vários exemplos bíblicos aqui de votos que depois você pode dar uma olhada. Ninguém deve prometer fazer alguma coisa que seja proibida na palavra de Deus, nós já falamos sobre isso, né? Ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado. Então pode ser que ela não fira exatamente alguma coisa proibida na palavra de Deus, mas ela dificulte, ela embarace a que você cumpra um dever que a Bíblia nos manda, né? Então, por exemplo, é, então vamos pensar assim que mais um exemplo não bom, né? Mas espero que ajude. Então vamos supor que meu pai morreu no mar, né? E aí na piscina, vai. E aí eu prometi que eu nunca mais iria entrar numa piscina em respeito à sua memória, tá? Então eu considerei isso como um voto, né? Uma promessa que eu fiz a Deus, que eu não faria isso, ou prometi para outras pessoas, né? Eu não vou mais entrar na piscina nunca mais porque meu pai morreu numa piscina. E aí então, de repente, eu vejo uma criança ali se afogando na piscina e precisando da minha ajuda, e aí eu digo, não, não vou entrar porque eu fiz essa promessa. Ou seja, é uma promessa que eu fiz descuidada que embaraça, que dificulta, que impede o meu, o meu cumprimento de amar o próximo, né, de ajudar. Então, esse é um exemplo aqui de como uma promessa às vezes pode embaraçar o cumprimento de algum dever que a Bíblia nos ordena. Nem nem o que não está em seu poder cumprir, tá? Então ninguém deve prometer alguma coisa que não está no seu poder de cumprir. Então, eu prometo que ah, um, prometo que as coisas vão melhorar, né? Se as coisas não estiverem no seu poder ah, de cumprir, você não pode falar isso. Você não pode prometer que alguém vai ser curado, de que as coisas vão melhorar. Você não pode prometer que você vai ah, levar uma pessoa a tal lugar se você não puder fazer isso.
e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus, que é o que eu falei de curar, né? Então eu prometo que você vai ser curado, eu prometo que as coisas vão ficar bem. Se Deus não prometeu isso, se Deus não disse que isso iria acontecer, então não prometa. Simplesmente não prometa. Você não pode colocar palavras na boca de Deus. Até porque, quando você faz isso, quando essa coisa que você prometeu não se cumpre, geralmente as pessoas não vão ficar chateadas apenas com você, ou às vezes nem com você, elas vão ficar chateadas com Deus. Porque você foi o mero porta-voz de uma promessa, né, falsa, divina, que na verdade Deus nunca fez, e a pessoa, você vai levar a pessoa a ficar chateada com Deus por uma coisa que nunca veio de Deus e simplesmente veio da sua boca, que não deveria ter sido falado, né, não deveria ser prometido. Então nunca prometa aquilo que não tem promessa de Deus. Então, por exemplo, eu posso prometer para alguém que está lutando na sua vida de santificação que Deus vai terminar a boa obra na vida dela, que ele começou. Mas por quê? Porque Filipenses 1,6 me diz isso, tá? Porque Deus promete isso. Então, aquilo que está no poder de Deus e que é uma promessa específica, então eu posso afirmar com toda convicção e certeza e promessa. Do contrário, eu não posso prometer nada de que eu dependa da vontade de Deus para fazer ou não, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, os votos monásticos, né, que os papistas fazem do celibato perpétuo, né, de você nunca se casar, da pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Tá? Que é exatamente no contexto ali da época, né, que a Confissão de Fé foi escrita, a Igreja Católica muito forte, né, e tinha todas essas coisas, então a Confissão está dizendo, olha, esse tipo de voto que vocês fazem é errado, né, é supersticioso, é iníquo e não deve ser feito. Tá? Então esse é o capítulo sobre votos, juramentos, e que nós levemos isso para nossa vida prática, né? E prestemos atenção numa área que é tão importante, está tão em falta hoje em dia, que é a fidelidade das palavras, né? A veracidade das nossas palavras e que deve ser levado isso muito a sério por nós cristãos. Então Deus abençoe e até a próxima aula.